por ser o super-herói mais popular, o Homem-Aranha está o tempo todo recebendo adaptações em diversas mídias. E isso inclui filmes, animações, videogames e até mesmo fanfilmes. E com tanta exposição, inevitavelmente temos diversos projetos que viraram Lost Media. E esse é o tema do vídeo de hoje, os projetos Lost Media do Homem-Aranha. Vamos falar de alguns projetos que se perderam completamente ao longo das décadas e até aqueles que foram encontrados depois de muito trabalho por parte dos fãs. Mas só antes da gente começar, já vai deixando aquele aranha like, aranha comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado e agora sim, bora pro vídeo. E vamos começar a lista com o que talvez seja o projeto Lost Media mais conhecido da história do Homem-Aranha. Eu estou falando do fanfilme de 1974, Homem-Aranha vs Kraven, o Caçador. Esse é um filme dirigido por Bruce Cardoso, quando ele estudava na Universidade de Nova York. Cardoso era apaixonado por histórias de super-heróis e tinha uma visão um tanto quanto ousada para a época: fazer um filme de super-herói fiel aos quadrinhos. Como um exercício da faculdade que ele estava fazendo, Cardoso entrou em contato com a Marvel e recebeu o apoio do próprio Stan Lee para realizar o filme, desde que não houvesse nenhum tipo de exibição comercial do mesmo. E assim Cardoso começou a executar esse sonho que ele tinha. A produção levou mais de um ano. O ator Joe Ellison foi escalado para ser Peter Parker, com Richard Eberhard interpretando o Aracnídeo quando ele estava de uniforme. André Pastorio foi escalado para ser J. Jonah Jameson. O filme ainda teria Gwen e Kraven, e seria uma adaptação da primeira aparição do Kraven, que aconteceu na HQ do espetacular Homem-Aranha número 15. E infelizmente não sabemos os outros atores que foram escalados para o filme, inclusive o Kraven. Temos imagem dele, mas ninguém sabe quem ele era. Havia todo um cuidado da equipe em fazer o mais fiel possível. E até mesmo o sinal do Homem-Aranha estava no filme. Aliás, vocês lembram que teve uma cena pós-crédito do Homem-Aranha no MCU que mostrava esse sinal? E depois nunca mais lembraram desse negócio? Ah, bons tempos. Depois que o filme foi completado em 74, o Stan Lee aprovou o material. E pelo que a gente sabe, o Cardoso tentou convencer a Marvel a tentar fazer uma distribuição comercial do filme. Mas isso realmente nunca passou da primeira conversa, porque não tinha nenhum interesse da Marvel em lançar esse filme de forma comercial. Ainda assim, Cardoso exibiu seu filme em diversas convenções de quadrinhos. Durante anos, o filme era exibido em Comic-Cons, especialmente a de Nova York. E foi assim que Homem-Aranha vs Kraven ganhou uma fama nacional nos Estados Unidos. Até porque a gente está falando dali da década de 70, 80, até 90... um período que não tinha muitos filmes de super-heróis e a gente estava muito longe de um filme do Homem-Aranha. Para aqueles fãs do Homem-Aranha que iam numa convenção, tipo uma Comic-Con da vida, e assistiam esse filme aí, meio que amador, era o mais próximo que ele tinha de sonhar com o filme do Homem-Aranha. E pelo que dizem, o fanfilme era bom. Por isso que ele ganhou esse status cult aí numa época pré-internet. Só que também tinha um negócio, o Cardoso era muito reservado quanto a esse filme. Ele não deixava ninguém ter a cópia dos negativos. Só ele podia mexer com o filme. Então tudo dependia dele para passar os filmes nas convenções. E o Cardoso também não quis publicar o seu filme na internet. Pelo que se sabe, ele não fez isso porque ele não queria ter nenhum tipo de problema com a Marvel. Isso porque o Cardoso, depois que ele se formou ali na Universidade de Nova York, ele realmente trabalhou em Hollywood. Ele até tem uma página no IMDb, e ali a gente pode ver que ele trabalhou em alguns filmes bem importantes, como Star Wars e alguns filmes do MCU, bem no início. Mas assim, também era uma função bem pequena que ele trabalhou nesses filmes. Inclusive, ele nem foi creditado. Ainda assim, pelo que dizem, ele não queria compartilhar o filme justamente para não ter nenhum risco de perder o emprego ou alguma coisa assim. Só que, bem, em 2015, infelizmente, Cardoso faleceu. E o material, desde então, se perdeu. As únicas imagens que temos do filme são essas que mostrei ao longo do vídeo. Como dá pra ver, o filme era bem ousado para a década de 70. E tinha até efeitos especiais do Homem-Aranha escalando paredes. Aqui a gente vê ele lutando com capangas e algumas scans de revistas que falam sobre o filme. Provando também que o filme não é uma lenda urbana, o filme realmente existiu.
E atualmente a gente tem alguns fãs que tentam encontrar esse filme. Eles fazem todo um trabalho de pesquisa, entram em contato com familiares e amigos, mas até o momento o filme não foi encontrado. Algumas pessoas teorizam que Cardoso chegou sim a digitalizar o seu filme, só que isso também nunca foi confirmado. O status mais recente da busca pelo filme aconteceu recentemente, quando alguns fãs conseguiram contato com um amigo do Cardoso. E esse amigo revelou que o Cardoso levou os negativos do filme para um depósito. Isso logo após o seu apartamento ter sido roubado, após pessoas que estavam tentando conseguir os próprios negativos. Então, realmente, existe a possibilidade de encontrarmos os negativos do filme. O pessoal sabe que esse negativo está em algum lugar. O problema é conseguir encontrar onde está esse depósito, viajar até esse lugar. Talvez nos próximos anos a gente tenha alguma atualização nesse caso. Até onde eu sei, esse é o santo graal Lost Media do Homem-Aranha. Então, quando for encontrado, com certeza vai ter uma chuva de notícias dizendo que o filme foi encontrado. O próximo Lost Media é o jogo Homem-Aranha Venom Factor. Esse era um jogo para PC desenvolvido pela Brooklyn Multimedia, e a continuação do Homem-Aranha Sexteto Sinistro, que havia sido lançado no ano anterior, em 96. Basicamente, Venom Factor seria um jogo de aventura point and click. O grande diferencial da sequência é que os gráficos seriam totalmente em 3D, ao contrário do primeiro, que tinha sim backgrounds em 3D, mas os personagens eram desenhados. Há algumas informações conflituosas na internet de que diz que o jogo sim foi concluído, mas nunca lançado. Mas também há outras fontes que dizem que o jogo ainda estava em desenvolvimento quando foi cancelado. A única coisa que temos é uma capa do jogo e um clipe de uma cutscene que podemos ver o Homem-Aranha. E se esse jogo realmente chegou a ser concluído, eu não vejo por que algum dia ele talvez não seja encontrado. Talvez seja um jogo que está perdido num HD de algum antigo desenvolvedor. E com certeza não é um super, hiper, mega jogo do Homem-Aranha. Não é aquela coisa que as pessoas ficaram tristes porque o jogo foi cancelado. Mas o primeiro jogo até tem uma história um tanto quanto interessante. Tem uma Mary Jane que de fato é atriz, que está fazendo filmes. E isso é algo que você não vê muito nos jogos do Homem-Aranha nos dias de hoje, né? O pessoal pelo menos gosta um pouco da história desse jogo, muito embora seja muito limitada, né? E quem sabe uma continuação com o Venom não fosse ser legal. Uma pena que isso se perdeu. Electric Company era um programa infantil que passava na grade do canal de televisão PBS. O programa teve 6 temporadas e foi muito popular na época. Durante um período, o programa tinha pequenas esquetes envolvendo o Homem-Aranha. Essas histórias misturavam elementos em quadrinhos com live action. E o Homem-Aranha era interpretado pelo ator Danny Seagrin. E, na verdade, o Danny Seagrin foi o primeiro ator a interpretar o Homem-Aranha numa mídia live action, num material realmente oficial, licenciado pela Marvel. O Homem-Aranha apareceu em diversos episódios ao longo de 3 anos. Durante décadas, esse material ficou perdido nos arquivos da PBS. Contudo, quando o programa recebeu um box em DVD, algumas esquetes foram recuperadas. O problema é que a PBS não recuperou todas essas esquetes do Homem-Aranha. Foram ao todo 29 segmentos do Homem-Aranha, que eles chamavam de Spidey Super Stories, e pelo menos metade não foi recuperada. Os fãs atualmente tentam recuperar esse pedaço importante da história do Homem-Aranha, só que é um trabalho de formiguinha e envolve buscar manualmente em cada episódio gravado, e isso dá muito trabalho. E além de preservar um pedaço importante da história do Homem-Aranha, é também uma forma de valorizar o trabalho desse ator, o Danny Seagrin. Afinal, para uma geração inteira ali da década de 70, ele foi o Homem-Aranha. E as pessoas não têm acesso a esse material por completo. Agora vamos falar de um Lost Media que foi recuperado em 2024. O Ano do Homem-Aranha foi um pequeno curta produzido pela Big Chair Productions para ser exibido a investidores. E esse foi um vídeo solicitado pela própria Marvel. A Marvel queria aproveitar aquele momento que o filme do Homem-Aranha estava sendo desenvolvido para dizer que basicamente ia ter uma Homem-Aranha mania nos próximos anos. O curta, considerando a sua proposta, até que é bem impressionante, apesar do orçamento limitadíssimo e super visível. E ele começa de forma impactante, com a lendária frase do Tio Ben, e depois vemos Peter Parker colocando de lado o seu crachá e roupas para virar o Homem-Aranha. Na sequência, o vídeo apresenta uma montagem com diversas HQs, animações e brinquedos do Homem-Aranha até aquele momento. Ao mesmo tempo que vemos todos os produtos,
O curta mostra o Homem-Aranha em diversos cenários, que claramente foram feitos com um orçamento muito baixo. Olha aqui a teia do Homem-Aranha, que é basicamente uma corda. Ao final, o vídeo termina com a frase de efeito "peguem o inseto". Eu odeio ser o chato, mas eu tenho que dizer, toda essa catchphrase tá errada, porque o Homem-Aranha não é um inseto, é um aracnídeo, são coisas diferentes. Mas, né, marketing, frase de efeito, vamos deixar passar. Seguindo com a lista, temos uma série de vídeos animados do Homem-Aranha, com intuito educativo. Esses curtas foram chamados de Homem-Aranha Save Series e foram distribuídos pela Learning Company. Ao todo, foram produzidos 4 episódios, cada um focado num tipo de problema. Como ajudar um amigo que sofre abuso por parte dos pais, de crianças a seguirem regras de segurança, o que fazer quando encontrar drogas e onde buscar ajuda. 3 dos 4 episódios foram recuperados, mas o último, de buscar ajuda, até o momento não foi encontrado. E é curioso como esses materiais educativos são muito fáceis de se perderem ao longo da história, especialmente quando tudo ficava guardado num estúdio e ficava lá no depósito do 5º andar que ninguém sabia onde ficava. Aí sim que o negócio fica perdido. Inclusive é o caso desse 4º episódio perdido, porque se sabe mais ou menos onde essa fita pode estar. Mas aí envolve pesquisar em muitas e muitas fitas, e isso pode dar um trabalho, né? Por enquanto ninguém fez isso. Quem lembra do Homem-Aranha da MTV? Essa série animada representa um período bastante experimental das animações. Foi bem naquela época que o pessoal estava começando a experimentar animações em 3D. Muitos fãs do Homem-Aranha gostam bastante dessa série, especialmente da Mary Jane. A série foi cancelada com um cliffhanger. Agora, o que poucos sabem é que um episódio inteiro da primeira temporada chegou a ser escrito e até mesmo teve um storyboard produzido. Sabemos que esse episódio focaria num personagem chamado Geldof, juntamente com outros personagens de um grupo chamado Morlocks. E para quem não lembra, os Morlocks são aqueles mutantes que ficam nos esgotos de Nova York. Mas, a princípio, os Morlocks desse desenho do Homem-Aranha seriam bem diferentes dos Morlocks das HQs. Dá pra ter certeza disso porque a gente tem umas concept arts do episódio descartado. Importante também destacar que existia na época, no universo Ultimate, um personagem chamado Geldof, e o nome é muito parecido com o personagem que iria aparecer nesse episódio. E muitos especulam que seria provavelmente o mesmo personagem, ou pelo menos inspirado no personagem. O episódio nunca chegou a ser animado, nem nada disso, mas como eu disse, os storyboards foram feitos. E é isso que o pessoal não tem, por isso que é Lost Media. E agora a gente vai falar de alguns jogos Lost Media mobile do Homem-Aranha. O mais conhecido dos jogos perdidos, sem dúvida, é o Homem-Aranha Unlimited, um jogo de corrida sem fim desenvolvido pela Gameloft. Era um jogo com toda uma história em capítulos que você subia de nível e desbloqueava novas skins do Homem-Aranha que vieram do multiverso. O jogo foi retirado das lojas após a Gameloft perder a licença do Homem-Aranha. E eu digo que esse jogo é Lost Media porque oficialmente você não consegue mais jogar ele. Só que por outros meios você consegue. Um grupo de fãs chamado Spider Hub desenvolveu um jeito alternativo para você jogar o game. Então por isso que tecnicamente o game não está perdido. Assim como outros jogos do Homem-Aranha para mobile, como Ultimate Homem-Aranha Total Mayhem, Homem-Aranha Toxic City, Homem-Aranha Ultimate Power e os jogos Amazing Spider-Man 1 e 2, que são baseados nos filmes do Andrew Garfield. Como eu disse, felizmente esses jogos podem ser jogados utilizando métodos alternativos, mas nem todos vão funcionar completamente por conta dos servidores estarem desativados. Então, mesmo que você consiga jogar um pouco o game, você ainda não tem acesso ao jogo inteiro. E agora vamos para o último Lost Media do Homem-Aranha, que até o ano passado era o santo graal do Lost Media do Homem-Aranha, até que ele foi encontrado. O jogo Homem-Aranha Enter Electro é um clássico game do PlayStation, e a sequência do aclamado Homem-Aranha. Todo mundo lembra desse jogo por ter uma ótima história, um grande Venom e excelentes batalhas com chefões. E claro que não podemos nos esquecer dessa icônica frase: I'm already at full health. Enfim, toda a aclamação foi envolvendo o primeiro filme. Agora, a sequência teve recepção mista, mas o mais importante da sequência é que ela se envolveu em toda uma polêmica envolvendo o 11 de setembro. O jogo tinha como data de lançamento 18 de setembro de 2001. Simplesmente o jogo estava pronto para ser lançado e aconteceu o 11 de setembro. A publisher, então, adiou o jogo em um mês, para outubro,
e fez diversas alterações no jogo, já que no entendimento dela, a história do game tinha diversos gatilhos que poderiam causar polêmicas justamente por causa do 11 de setembro. E a partir daí, eles modificaram diversos elementos da história do jogo. Por exemplo, no original, tem uma cena que um avião explode num aeroporto. Tem nomes de fases que remetem a explosões e quedas de objetos. E também tem diversos outros pequenos detalhes que foram modificados, como o grito que o Homem-Aranha faz quando ele cai de uma altura considerável. O estúdio realmente alterou qualquer detalhe que pudesse dar um gatilho ao 11 de setembro. Mas o santo graal das modificações está justamente no final do game. A batalha final contra o Electro acontece no topo do mundo, mais precisamente no World Trade Center. Ou melhor, aconteceria, né, se não tivesse acontecido o 11 de setembro. A equipe modificou o cenário e transformou os dois prédios num único prédio, que tem uma ligação entre eles, tem uma ponte entre eles. Assim, fica praticamente impossível entender que o original era para ser o World Trade Center. E após derrotar o Electro, o jogo teria um cameo do Thor. E essa cena que era o grande Lost Media do jogo, porque o pessoal sabia de algumas dessas mudanças. Mas a cena do Thor, essa daqui o pessoal não tinha. Até que finalmente, em 2025, o trecho foi encontrado pelo fã BobFan85 e publicado no canal Fudge Budger. E assim, o mistério de anos foi finalmente encerrado. Um dos maiores Lost Media do Homem-Aranha havia sido encontrado. E galera, esses foram os Lost Media que eu separei para esse vídeo. Existem outros, se vocês quiserem, eu posso fazer uma continuação desse vídeo. Eu também posso fazer esse vídeo com outros temas, com o Batman, por exemplo, porque também tem bastante. Se vocês querem, só comentar aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo Lost Media do Homem-Aranha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.